Em 9 minutos, 3 gols. Mais um hat-trick do Romário desequilibrou tudo. No Futebol de hoje, a Mercosul de 2000. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou o André Zanetti, esse é mais um Futegold no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu curtir e vamos pro vídeo. Dá uma dica, fica olhando na bandeira. A Copa Mercosul de 2000 foi a terceira edição do torneio realizado e organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. A edição contou com clubes da Argentina, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. A fórmula de disputa é a seguinte: 20 clubes divididos em 5 grupos de 4 clubes cada disputavam em jogos de ida e volta dentro do seu grupo. O primeiro de cada grupo passava para a segunda fase e os 3 melhores segundos colocados também passavam. Segunda fase é um torneio mata-mata, onde as partidas eram disputadas em jogos de ida e volta. A única particularidade seria a final, que era disputada em 3 partidas. Cara, eu queria entender qual a lógica de 3 jogos de final. Então, no grupo A, Flamengo, River Plate, Universidade do Chile e Vélez Sarsfield. Com 14 pontos, o River Plate passou em primeiro e o Flamengo, o único representante brasileiro do grupo, passou em segundo com 11 pontos. No grupo B, Cruzeiro, Independiente, Palmeiras e Universidade Católica. E o Brasil reinou nesse grupo. Com 13 pontos passou o Cruzeiro em primeiro e o Palmeiras também garantiu a vaga com o segundo colocado com 11 pontos. E o grupo C continha apenas um brasileiro: Cerro Porteño, Colo-Colo, Rosário Central e o representante brasileiro São Paulo. E no grupo C apenas o Rosário Central passou, São Paulo não conseguiu a vaga mesmo ficando em segundo colocado porque só somou 7 pontos. O grupo D é legal, cara. E no grupo D, Boca Juniors, Corinthians, Nacional e Olímpia. Com 3 empates e 3 vitórias, Boca Juniors passou em primeiro e o segundo colocado, que foi o Nacional, não conseguiu passar porque só somou 9 pontos. O detalhe é o Corinthians, que teve 2 empates e só somou 2 pontos na competição. Eu fiquei sério. E finalmente no grupo E, Atlético Mineiro, Peñarol, São Lourenço e Vasco da Gama. Atlético Mineiro com 13 e Vasco da Gama com 10 passaram para a próxima fase, fazendo o Brasil ser praticamente absoluto, só com o São Paulo e o Corinthians não passando para a segunda fase. E num duelo entre Brasil e Argentina, Flamengo e River Plate fizeram a primeira partida das quartas e finais e o Flamengo perdeu os 2 jogos. O River ganhou o primeiro no Rio de Janeiro por 2-1 e o segundo por 4-3 na Argentina, passando o River para a próxima fase. E vai tomando quem não gostou, filho da aqui é filho da Vasco e Rosário Central decidiram quem ia enfrentar o River Plate na semifinal e os 2 mandantes venceram por 1-0. Primeiro o Vasco no Rio de Janeiro venceu por 1-0 e segundo o Rosário Central no jogo de volta também venceu por 1-0. A disputa foi para os pênaltis e o Vasco venceu por 5-4. O único duelo brasileiro nas quartas de finais foi entre Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras venceu por 3-2 o primeiro jogo e fora de casa também venceu por 2-1 o Cruzeiro, passando para a semifinal. E o último duelo também foi Brasil e Argentina. Atlético Mineiro e Boca Juniors. O primeiro jogo foi no Brasil, 2-0 para o Atlético, e o segundo jogo a equipe brasileira segurou um 2-2, conseguindo assegurar a vaga para a próxima fase, enfrentando o Palmeiras. E o único argentino que sobrou na competição foi enfrentar o Vasco. River Plate perdeu o primeiro jogo na Argentina por 4-1, e o segundo jogo o Vasco venceu por 1-0, se tornando o primeiro finalista da competição. E a outra semifinal foi entre Palmeiras e Atlético Mineiro. 4-1 para o Palmeiras no primeiro jogo e 2-0 no segundo. O Palmeiras passou com 6-1 na soma total, então Palmeiras e Vasco na final. Os caras testavam muita competição, velho. É muita competição atrasada que agora tá... Como eu falei lá no início, a final era disputada em 3 partidas. A primeira partida deu Vasco, 2-0 no Rio de Janeiro. A segunda partida deu Palmeiras, 1-0 lá em São Paulo. E o último jogo é um jogo que os vascaínos não conseguem esquecer. O Palmeiras abriu 3-0 logo na primeira etapa. Dos 36 aos 45, o Palmeiras foi avassalador e desceu para o vestiário com uma vantagem enorme. Recentemente, o técnico Marco Aurélio, que era técnico do Palmeiras na época, falou que os jogadores desceram para o vestiário com uma certeza de que iam ganhar. E isso, convenhamos, que foi crucial para o Vasco conseguir também virar a partida. No segundo tempo, com 2 pênaltis, o Romário descontou, o Juninho Paulista fez o 3-3 e foi nos acréscimos do segundo tempo que o Vasco conseguiu a virada. A bola estava no ataque, foi chutada, bateu na zaga, caiu no pé do Romário. E o Romário não é oportunista nem nada, fez o gol.
O relógio marcava 48 minutos, o jogo acabou aos 49:29. Então pra você ver que a virada do Vasco foi no último suspiro do jogo. E detalhe é que o Júnior Baiano foi expulso no jogo, então o Vasco estava com um a menos. Uma curiosidade da competição é que da Mercosul de 99 para essa 2000 teve a troca do Grêmio pelo Atlético Mineiro. Basicamente foi um rebaixamento do Grêmio por conta da sua atuação na competição passada, então o Atlético Mineiro entrou nessa competição. Então alguns dados da competição: 20 clubes participaram da competição de 1º de agosto a 20 de dezembro. 239 gols marcados em 75 partidas. Média de 3,19 gols por jogo. E o artilheiro da competição, claro que foi o baixinho Romário com 11 gols, né, peixe? Então é isso, galera, esse foi mais um Futegold no Subiu a Vaneira. Não esquece de curtir, dar o seu like, comentar aqui embaixo, compartilhar com todos os seus amigos, fazer todos eles relembrarem essa história da Mercosul, que foi para os vascaínos inesquecíveis e, querendo ou não, para os palmeirenses também foi. Também queria deixar avisado que o Subiu a Vaneira está preparando algumas coisas para o fim de ano, algumas coisas também para o ano que vem. Vai ter algumas reformulações, tudo para melhorar esse canal, que é para você conseguir ter mais informações sobre futebol. E adianto já uma coisa, vai ter um especial sobre a Copa do Mundo do ano que vem. Fica ligado que a gente vai ter uma coisa bem bacana e eu quero ver todo mundo ligado no Subiu a Vaneira. E como sempre, aqui do lado vai aparecer o último vídeo que foi sobre o Lev Yashin e aqui em cima o nosso botãozinho para inscrever. Como amante do futebol, vale a pena você assistir esse vídeo do Lev Yashin, que é uma história muito bacana e eu, particularmente falando, acho que ele hoje seria uma lenda assim como ele foi no passado. Então é isso, galera, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis. Aquela virada da UEFA em 2005 é uma cópia descarada dessa Mercosul de 2000.